Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos lendo a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, considerada uma epístola ou carta pastoral, uma vez que Timóteo exercia o pastorado na cidade de Éfeso, na igreja cristã estabelecida na cidade de Éfeso. Nós vamos ler hoje o capítulo de número 4, que tem como título, na versão da Bíblia de Jerusalém, o título Os Falsos Doutores. É um capítulo onde todo ele é uma porção só, os falsos doutores, e vai do versículo 1 até o 16. E é o capítulo para hoje. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Vejam esta afirmação, o apóstolo está dando ao seu filho na fé Timóteo. Já naquele tempo, na cidade de Éfeso, ali naquela região da Ásia, né? Ele prosseguiu dizendo: por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graças. Ação de graças é agradecimento. Deus deu uma esposa, outra, obrigado, Senhor. Deus deu o pão de cada dia, obrigado, Senhor. Quando eu digo Deus deu uma esposa, porque Deus abençoa o matrimônio. Embora aqui Paulo esteja escrevendo a seu filho na fé Timóteo, que estavam se introduzindo no meio dos salvos, falsos mestres, falsos doutores, que eles proibiam o casamento. Que loucura, né? Aquilo que Deus abençoou no Éden, ao unir o primeiro homem e a primeira mulher, esses falsos doutores, querendo se introduzir no meio da igreja de Cristo, são desmascarados pelo apóstolo Paulo, avisando ao seu filho na fé, pastor Timóteo. Prosseguindo. Pois tudo que Deus criou é bom e nada é desprezível se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor de Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo recomenda a Timóteo que exponha essas verdades e denuncie esses falsos doutores para o povo, para que estejam alertas e não caiam na armadilha do engano.
Ele prossegue dizendo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercita-te na piedade. E aqui é um convite não só a Timóteo, mas a todo que se dispõe a servir ao Senhor como pastor, líder, a vida de piedade, que compreende uma vida de oração, uma vida de meditação diária na palavra, uma vida dedicada a Deus e ao próximo. Isso é uma vida piedosa e que agrada a Deus. A pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Fiel é esta palavra e ela é digna de toda aceitação. Pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. E eis o que deves prescrever e ensinar. Que coisa boa, né? O apóstolo escrevendo palavras de alerta, de conselho, de incentivação ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele bem conduza o rebanho que Deus colocou sob sua responsabilidade. Ele prossegue, versículo 12, do capítulo 4. Que ninguém despreze tua jovem idade. Timóteo ainda era um moço, mas cheio do Espírito Santo. Quanto a ti, ele fala para Timóteo, quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução. Aplicar-se é trabalhar dedicadamente no pastorear o rebanho, primeiro cuidando de si mesmo, aplicando-se à palavra, e por meio da palavra exortar aquela comunidade que vinha para Cristo liberta do pecado e daquele mundo pagão da Grécia Antiga, exorta para que andem na fé. O que mais ele diz? Na pureza. Havia muita palavra torpe naquele tempo, como tem hoje, muita malícia, muita maldade. Paulo recomenda a Timóteo para que Timóteo ensine o rebanho a uma vida pura diante de Deus. Não descuides do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do presbitério. Paulo relembra a Timóteo que ele era pastor e foi vocacionado para isso e recebeu a imposição de mãos do presbitério para que ele não se desviasse ou não se descuidasse do dom da graça que estava nele. Olha, isso é uma realidade para aqueles que são sinceros diante de Deus
no exercício pastoral. Há uma graça de Deus sobre a nossa vida para abençoar o corpo de Cristo, ao mesmo tempo em que somos abençoados pela mesma graça. O que mais ele diz? Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. O que mais? Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições, porque assim fazendo, olha como Paulo conclui esta parte, persevera nestas disposições, porque assim fazendo salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Que coisa gloriosa, né? Cuidado do apóstolo em orientar, alertar, ensinar, relembrar o chamado, a graça que estava sobre a vida de Timóteo, para que ele fosse um líder exemplar perante a comunidade, conduzindo-a a uma vida santa, na fé, na pureza e no serviço ao Senhor. Que coisa boa! Amanhã leremos o capítulo 5 e assim seguiremos a nossa leitura. Fica para hoje, para esta quinta-feira do mês de maio, esta porção da Palavra de Deus. Seja abençoado com ela. Se você quiser, faça-nos uma visita neste domingo no nosso templo de cultos, que fica na Praça Batista Campos, ali no trecho da rua Mundurucus, número 1722, segundo andar. Há uma porta lateral no prédio, você sobe para o primeiro andar, no segundo, a igreja estará ali reunida às 18 horas de domingo para o culto a Deus. Louvores, pregação e a nossa vida abençoada em comunhão como igreja, a igreja dos salvos em Cristo Jesus. Fica o convite para você vir com sua família, convide amigos. A nossa igreja está começando, mas debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado com esta porção para hoje, em nome de Jesus. Amém.